Então, eu vou apresentar a nossa convidada. Eu quero dizer que a gente está muito feliz, Renata, mesmo assim. Teu nome foi, assim, quando a gente estava pensando o laboratório, antes de ter o laboratório formatado, a gente já tinha o teu nome, tá? Aqui estão o pessoal do educativo que não me deixa mentir. A gente, logo que pensou na ideia, teve o teu nome, assim, como um disparador para pensar várias coisas, e é a questão que a gente te convida hoje. Então, ainda que todo mundo conheça, Renata Felinto nasceu em São Paulo em 1978, hoje vive entre São Paulo e o Crato, é doutora e mestre em artes visuais pelo Instituto de Artes da Unesp e especialista em curadoria e educação em museus de arte pelo Museu de Arte Contemporânea da USP. Artista visual e professora adjunta da URCA, Ceará, na qual compôs o Comitê de Pesquisa Científica, foi coordenadora do curso de Artes Visuais e do subprojeto PIBID do mesmo curso. Coordena o grupo de pesquisa Nzinga, Novos Iriguiduns Internacionais, gerados na arte. Trabalhou na Pinacoteca do Estado de São Paulo, Instituto Itaú Cultural, Centro Cultural São Paulo, SESC, SESI Fiesp, entre outros locais. Compôs o conselho editorial da revista O Manelique Segundo Ato e é membro do Comitê Científico do Congresso das CSO da Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Coordenou o Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasil. Recentemente participou das exposições FIAC, França, 2017, Negros Indícios, na Caixa Cultural São Paulo, em 2017, Diálogos Ausentes, no Itaú Cultural São Paulo e no Galpão Bela Maré, no Rio de Janeiro, entre 2016 e 2017, Histórias Afroatlânticas, no Instituto Tomiotaki, MASP, em 2018, artista convidada do 29º Programa de Exposições do Centro Cultural São Paulo e da nossa 12ª Bienal do Mercosul, dentre outras participações não menos relevantes. A arte produzida por mulheres e homens de ascendência negro-africana tem sido o tema principal de sua pesquisa acadêmica, com ênfase no fazer feminino e nas narrativas sobre essas pessoas criativas, criadoras. A pesquisa acadêmica reverbera de muitas formas em sua produção de artes visuais. E a Renata não colocou aqui, mas eu vou me permitir fazer mais uma colocação a essa mini bio da Renata, que é: leiam a tese da Renata. É uma leitura muito importante, é uma leitura fundamental para pensar a arte que nós nomeamos afro-brasileira, sistemas da arte, dinâmicas da escrita da história da arte brasileira. É uma tese que deve ser lida. Está lá disponível no site da Unesp. Leiam a tese da Renata. Bem-vinda, Renata. Muito obrigado. Quero saudar todo mundo que está conectado conosco. Indico também a tese do Igor, está indicada ao prêmio da CAPES, né? Então, essa curadoria educativa da 12ª Bienal do Mercosul, ela é bem significativa do ponto de vista de uma prática realmente decolonial. Tenho falado muito sobre essa questão como educadora, como professora, como artista, porque existem muitos textos, né, sobre o que é a decolonialidade, e as práticas nas grandes instituições, elas são mais difíceis de acontecer, né? Então, assim, eu vejo que esse momento que nós estamos vivendo agora em 2020, que nos coloca à prova, ele é um momento para a gente já colocar a decolonialidade em prática, de um ponto de vista cotidiano, quer pensar a cronologia, cronometria, a nossa relação com o tempo, com os vários afazeres da vida. Então, todos os trabalhos que eu tenho desenvolvido agora e a minha vida toda, eu tenho pautado nesse lugar de repensar o que é o tempo, né? Porque o nosso tempo cotidiano tem sido o tempo ocidental, tem sido o tempo do relógio, né? Então, agora, mais do que nunca, talvez até por trás desses acontecimentos tem uma força invisível, que não é só a força do vírus que nós não vemos, mas de outras ancestralidades aí que nos colocam num outro rumo, né? Então, eu preparei aqui uma fala, assim, eu vi as perguntas que são muito importantes para vocês. Acho que quando o Igor fala sobre a prática educativa de uma grande exposição, eu lamento muito que em várias grandes exposições, esses materiais educativos, às vezes, acabem se dissipando, né? Como se eles só servissem para aquela mostra. Então, é fundamental que esse recurso financeiro, recurso humano de pesquisa investido,
possa ser utilizado fora do contexto da exposição. Acho que isso é imprescindível. Por exemplo, eu tenho um material, minha primeira exposição como educadora foi a Mostra do Redescobrimento, né? A Mostra Brasil Mais 500, que foi polêmica inicialmente, mas é inegável que ela reuniu um grande conjunto de obras do Brasil, inclusive com várias peças de arte que estão em outros museus internacionais. E aquele material, por exemplo, é um material que eu uso até hoje, né? Que eu levo para a sala de aula para exemplificar para alguns estudantes. Então, acho que é muito acertada a decisão da curadoria educativa de ser um material que fique para consulta. Eu preparei aqui, eu adaptei, na verdade, uma fala que eu já fiz, que eu fiz esse ano, fiz na aula inaugural da Universidade Federal de Pernambuco, que tem uma pós-graduação em artes visuais em parceria com a Universidade Federal da Paraíba. E daí me convidaram para tratar do tema da visualidade produzida por mulheres, produzidas no contexto de decolonialidade. E daí eu achei que, resumindo um pouco essa fala, talvez fosse interessante trazer para cá, para a Bienal do Mercosul, essa reflexão, porque essa Bienal, mais do que qualquer outra que eu tenha visto aqui no Brasil, ela é a prática da decolonialidade, né? A quantidade de mulheres artistas e de mulheres não brancas que estão nessa exposição é nunca antes vista no nosso país, talvez realmente aqui no eixo, né, do Mercosul. Fora o fato de nós termos duas figuras, aliás, três, né, vou ampliar, muito importantes no cenário da crítica da arte, da educação em arte, que estão encabeçando esses encaminhamentos, tanto pensando quais são as artistas e as obras que serão expostas, quanto também quais são os encaminhamentos de mediação que serão realizados para serem lidas e compreendidas essas obras, né? E serem realizadas as conexões com a vida e com a sociedade, que eu acho que é o fundamento das artes visuais. Então, ter a Fabiana Lopes, ter Igor Simões e ter a Renata Sampaio nessa equipe, isso é um ganho, isso é muito importante, isso não é irrelevante. Eu acho que o momento que a gente vive, por conta do Covid-19, mas também por conta das manifestações que estão acontecendo desde a semana passada nos Estados Unidos, demonstram a urgência dessa Bienal, né? E de vocês terem continuado com as ações do educativo, com as ações expositivas, da maneira que foi possível, readequando tudo para que acontecesse dentro do período programado. Então, acho que isso é uma grande vitória, porque esse momento também é um momento de desmerecimento da produção do artista por conta da impossibilidade do artista ir até a população, né? Seja a pessoa que trabalha com música, com teatro, com artes visuais, considerando que nessa Bienal do Mercosul tem muita performance, né? Então é um trabalho que é feito ao vivo. Portanto, tem aí um cenário de um trabalho de resistência, né? Então, meus parabéns para a equipe toda. Quando eu vi que vocês dariam continuidade, eu achei que foi muito acertado, porque agora é um momento que as instituições estão fazendo um caminho contrário. Ao invés de buscarem soluções criativas e inventivas para a permanência dos seus quadros de funcionários e funcionárias, de pessoal contratado, de profissionais contratados, essas instituições elas têm demitido, né? Porque elas não têm se permitido serem criativas e inovadoras e pensar em quais são as possibilidades de se dar continuidade ao trabalho de mediação em grandes instituições ou de pequeno porte também, a partir do trabalho remoto, né? A partir da utilização de todos esses meios de comunicação que nós utilizamos de uma maneira, às vezes, muito recreativa ainda, né? Mas que são canais de formação e de trabalho. E daí, assim, levando em conta que a gente teve esse atraso para eu conseguir me conectar, porque primeiro um computador não funcionou, depois foi outro, foram problemas técnicos que têm a ver também muito com essa adaptação a essa realidade, mas também, que é uma pergunta que daqui eu vou falar dela mais adiante, tem a ver com a confluência, né, de muitas responsabilidades, porque eu tinha que fazer uma ação aqui doméstica antes de estar com vocês. Então, não deu para testar antes, né? Nós nos conectamos 15, 10 minutos antes. Como nós tivemos esse pequeno atraso, eu acho que a gente pode estender um pouco, porque eu tinha me comprometido com a equipe do educativo de ficar até às 16, porque às 17 meus filhos têm aula. Então, eu posso estender um pouco mais para que essa conversa ela possa ter um pouco mais de profundidade, né? Para que não seja tão rasa.
E daí eu vou pedir para a pessoa que vai manejar esse PowerPoint que eu mandei, ele é bem curto, ele tem 14 slides apenas. Vou pedir para você já colocar na tela, se possível, para as pessoas que estão nos acompanhando verem essas imagens. Pensando aqui em visualidades, né, feminismos, afetos, que é o tema da 12ª Bienal do Mercosul, eu pensei em trazer, adaptado, essa apresentação chamada Narrativas Humanizadoras nas Artes Visuais. Somos todas artistas, tentando resgatar um fundamento das artes visuais como um fazer, que ele extrapola essa grande especialização que nós temos imprimido à pessoa artista, né? É claro que é muito diferente uma pessoa que passa pela universidade e uma pessoa que não passou, essas duas vão trazer produções de arte distintas, mas pensando na arte como um fazer que ele é próprio, né? Que ele é inerente ao ser humano, e todo ser humano como um ser criativo. A partir dessa apresentação e fazendo uma conexão com a Bienal Naifes do Brasil, com a 15ª edição da Bienal Naifes do Brasil, que é uma Bienal do Sesc Piracicaba, que está no interior e que tem resistido há 30 anos com essa Bienal, eu tentei fazer essa articulação, né, de trazer a arte não como um fazer que está no plano do impossível, do sagrado, mas sim como um fazer que ele está ao alcance de todas as pessoas. E aí eu não estou colocando juízos de valor no sentido de pensar na qualidade desse trabalho, mas eu estou também primando pelo pensamento e pela obra de arte como uma expressão do pensamento. Claro que salvaguardadas aí as distâncias que nós temos entre pessoas que se formam via academia e pessoas que se formam fora dela, né? Esse tema também tem uma relação muito forte com alguns autores e autoras que precisam ser incorporados por nós, pessoas da educação e da academia. Entre eles, gostaria de destacar a figura do Ailton Krenak, que é um acadêmico, uma liderança indígena da região de Minas, da população Krenak, e que escreveu o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é a transcrição de 3 palestras que ele deu, e esse livro, que é um livro curto, ele fala sobre tudo que nós precisamos, ou quase tudo, que nós precisamos saber para enfrentar esse momento com um pouco mais de calma, entendendo que tem 50% aí da produção do que nós temos chamados de humanidade, que é uma produção que é obsoleta, porque ela é produção para um consumo imediato e um consumo a partir da aquisição financeira, do capitalismo mesmo, é um fomento disso que é passageiro, né, que são os bens de consumo. Então, esse tema, ele traz a possibilidade da gente pensar em todas as pessoas como artistas, e eu vou falar disso porque dentro das questões provocadoras que o educativo da Bienal me encaminhou, tem uma pergunta que fala sobre as mulheres artistas. E é claro que eu vou readequar essa pergunta para mulheres artistas pretas, né? Porque ser mulher artista é diferente de ser uma mulher artista preta. E precisamos ter a maturidade também como sociedade para romper com a fala do somos todos iguais. Não somos. Somos diferentes, somos todos humanos e humanas, mas somos diferentes e essas diferenças são a nossa riqueza. Então é uma inversão da chave, né? Se nós até pouco tempo atrás vimos essa diferença como a balança do inferior e do superior, agora é necessário ver essa diferença numa horizontalidade, percebendo que elas nos enriquecem, né? Então, por isso, coloquei esse todes e coloquei o fazer artístico como uma capacidade de todas as pessoas. Então, tem algumas perguntas aqui, ou comentários, que são provocações. Então, coloco a arte como uma capacidade, uma habilidade humana. E daí tem algumas perguntas. Se somos todos artistas, para que existem os cursos de arte e as universidades da arte? Não que eu vá responder, mas é para que nós possamos pensar sobre. Particularmente, eu penso que existe para organizar todo esse conhecimento e as possibilidades que nós já conhecemos de se aprender e se aprimorar a capacidade criativa, a capacidade inventiva de cada pessoa.
E daí aqui algumas respostas que eu também coloco, né? Porque as universidades servem como lugares que reúnem pessoas interessadas nos saberes construídos e constituídos por meio da arte. Tendo a arte como mediadora do mundo e das possibilidades de pensar o mundo e o humano. É um local também, a universidade, e todos os outros espaços de uma formação mais sistematizada, de construção de novos e outros saberes, também de resgate de antigos e importantes saberes. Mas como podemos pensar numa formação e contribuição para os processos de ensino-aprendizagem, criação, formação, a partir de autores e autoras que só pensaram o mundo e o humano a partir de uma pequena parcela da humanidade? Isso é uma pergunta que ela está muito pautada no livro do Ailton Krenak, porque ele chama a atenção para 30% da população mundial, que é a população que se encontra no poder por conta da cor. É a população eurodescendente, europeia, branca, seja lá qual nome nós formos dar. Mas temos 70%, então, de pessoas no mundo que não se inserem nesse grupo, que é considerado uma hegemonia, que se colocou como uma hegemonia, e essa produção desses 70% constantemente é questionada em termos de valor, qualidade, conceito. E daí, só fazendo um adendo, é fundamental ressaltarmos que essa produção dos 70%, ela tem alimentado a produção dos 30%. Há marcos na história da arte que nos mostram isso, como pensar, por exemplo, a referência da arte japonesa para vários artistas do impressionismo, na França do século XIX, da segunda metade do XIX, pensar a referência das estatuetas e máscaras africanas que chegam à Europa com mais força e maior quantidade no início do século XX, a partir da destruição de reinos importantes do continente africano, como é o reino do Benin. Então, aí uma outra demonstração, né, um outro exemplo de como essa produção dos outros, esses 70%, cuja humanidade ela tem sido entendida de uma maneira não completa, como ela fomenta, né, a nossa história da arte. E, por fim, a necessidade pessoal de construção de textos, novos textos, e textos que eu acredito serem novos, né, do ponto de vista da abordagem, né? Então, aqui é um pouco esse questionamento. Se todos temos a capacidade, né, porque tantas produções estão excluídas do que nós temos chamado de história da arte, e isso considerando hoje, considerando 2020 também. Daí eu coloquei aqui alguns autores e autoras que mobilizam essa crítica ao modelo de historiografia da humanidade e da arte, mas também pessoas que criticam o nosso modelo de sociedade, né? Então, alguns autores e autoras, para mim foi fundamental descobrir o Hans Belting, que ao mesmo tempo que Arthur Danto, Hans Belting alemão, Arthur Danto estadunidense, os dois ao mesmo tempo pensam sobre a história da arte e o fim da arte. Mas é importante destacar que não é o fim da produção de arte, mas é o fim de uma narrativa sobre arte, né? Essa narrativa que está em vários livros que nós somos obrigados e obrigadas a ler, que partem da biografia do artista ou da artista, quando existem mulheres contempladas, e a partir dessa biografia que se contextualiza essa produção, às vezes com alguma informação histórica, mas geralmente muito voltada essa análise para o próprio objeto de arte como algo isolado do mundo. Então, Hans Belting e Arthur Danto, eles vão criticar esse modelo e dizer que novos tempos se abrem a partir da década de 1980. É ali que eles fazem essa reflexão. Outra autora, Linda Nostlin, porque a Linda Nostlin ela vai ser das primeiras pessoas a questionar por que é que não temos grandes mulheres artistas na história da arte? Por que não existem gênias da pintura, por exemplo? Será que elas não existem ou será que elas não foram mencionadas? Então, quando eu descobri Linda Nostlin, ficou evidente que a escrita da história da arte, assim como a escrita da história da humanidade, ela é um exercício de poder. Porque eu fui descobrindo muitas artistas mulheres, né? Desde pensar Artemisia Gentileschi, que ali no Renascimento
vai dizer ao próprio pai que ela não quer se casar, que ela quer investir no seu talento como pintora, que ela quer estudar, que ela quer pintar, e o pai permite, né? O pai contraria a expectativa da sociedade. Então, desde a Artemisia Gentileschi, nós temos aí um grupo de mulheres artistas, que podemos dar nome e sobrenome, que não estão nesses livros que nós estudamos. Então, isso demonstrou para mim, assim, provou para mim que o livro de História da Arte, ele é uma perspectiva que tende à manutenção de poderes a um pequeno grupo, e nesse caso estamos falando de um grupo que é o dos homens brancos, que a gente pode falar que são heterossexuais, mas não sabemos, né? Tem um professor aqui na Universidade Regional do Cariri que justamente também questiona essa questão de uma hegemonia heterossexual. E daí, a Grada Quilomba, que junto com a Bell Hooks, com Gayatri Spivak, com Chimamanda Ngozi Adichie, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez e Audre Lorde, né? É um grupo enorme de mulheres, cada uma de uma maneira diferente, que com exceção da Gayatri Spivak, que as demais elas são afrodescendentes, elas todas vão falar sobre feminismo, né? Mas também elas vão questionar autores e autoras fundamentais, europeus de maneira geral, e vão questionar por que é que o subalterno, por que é que a pessoa excluída não se sentia autorizada a falar. Quando eu falo excluída, não precisa ir muito longe para termos exemplos, é só pensar no Brasil hoje, qual é a população que tem sido atingida pelo Covid. São essas pessoas as excluídas dos acessos todos, né? Então, essas autoras todas elas acadêmicas, algumas, que é o caso aqui só da Grada Quilomba, é uma artista também, mas todas são mulheres que vão questionar esses escritos, vão falar sobre a opressão e como essa opressão vivida socialmente, ela acaba construindo um indivíduo, um sujeito, e no caso esse indivíduo e sujeito geralmente são as mulheres que não se sentem, então, à vontade, ou melhor, autorizadas a falar sobre os seus dramas e sobre suas realidades. Então, essas mulheres, isso a Grada Quilomba fala com mais propriedade, vão romper com esse mito do homem universal, né? De uma humanidade universal, de uma humanidade que tem as mesmas necessidades. Então, elas vão chamar a atenção para o fato de que, sim, somos diferentes e essas diferenças precisam ser entendidas não como uma medição de forças, como tem sido feito, mas como possibilidades de se atender a cada especificidade, de se respeitar cada uma dessas humanidades. Então, Ailton Krenak, que eu já mencionei, essas pessoas que estão aqui, e percebam que na maioria são mulheres, e são mulheres não brancas, são pessoas que estão onde nós podemos chamar de periferia da humanidade, né? E dessa periferia da humanidade, elas conseguem observar com mais discernimento uma série de situações. E existe o rebatimento dessa observação e, posteriormente, das reivindicações dessas mulheres também no campo das artes visuais. Eu diria que no campo das artes visuais, nós temos a Linda Nostlin, que, apesar de ser uma mulher branca, ela conseguiu fazer o que nós chamamos de uma reivindicação interseccional, de um feminismo interseccional, mesmo que ela não tenha lido essas autoras quando ela escreveu o seu texto, porque não temos grandes mulheres artistas, porque ela também questiona essa questão da mulher negra e ela traz uma série de reflexões que envolvem também outros grupos humanos, outros grupos sociais, outros segmentos. Mas, exceto por ela, todas as outras mulheres elas estão numa periferia. E daí isso é muito interessante, porque, por exemplo, a Grada Quilomba, que é uma mulher negra de pele muito clara no Brasil, em Portugal, que é o lugar de nascimento dela, indiscutivelmente ela é uma mulher negra, não importa se ela é um pouco mais clara. Ela é negra e ela relata, no Memórias da Plantação, uma série de discriminações raciais que ela enfrenta por ser essa mulher. Inclusive, ela traz nesse livro o relato sobre como foi o ingresso dela na pós-graduação, no doutorado. Como ela levou documentos que, no final das contas, ela percebeu que não estavam no edital
e que era muito mais para tentar barrar a presença dela naqueles corredores da Universidade de Berlim. Então, todos os questionamentos que essas pessoas trazem, desde o Hans Belting até chegar a Audre Lorde é totalmente a outra ponta, o inverso do Hans Belting, porque é uma mulher negra, ela é uma mulher que é mãe sozinha, mãe solteira. Não gosto muito de usar o termo mãe solteira, porque a gente sabe que não precisa ser mãe para ser casada para ser mãe. É uma mulher lésbica. Aí isso já dá um nó na cabeça das pessoas. Como que ela é mãe e é lésbica, né? Então, as pessoas elas tendem a pensar essa sexualidade de uma maneira muito estanque durante a vida toda. E, por fim, né, para colocar a cereja no bolo do estranhamento, né, que as pessoas podem ter com a figura que foi Audre Lorde, ela era uma mulher lésbica casada com uma mulher branca. Porque, de forma geral, as pessoas tendem a acreditar que quem fala sobre as questões étnico-raciais, sendo pessoa negra, nunca se envolverá com uma pessoa branca. Mas não. Então, aqui nós temos esse quadro de intelectuais que eu sugiro que vocês busquem, porque são essas pessoas que modificaram a minha maneira de pensar. Aqui eu poderia colocar mais um nome, mas que eu não coloquei, mas está dentro do grupo de artistas que estão na Bienal do Mercosul. Poderia ter colocado a Rosana Paulino, porque a tese da Rosana Paulino, ela também reorienta uma série de artistas do ponto de vista da prática artística e acadêmica, artistas que conjugam, né, e que estão nesses dois lugares, né, fazer artístico e fazer acadêmico, né? E daí ela vai questionar que por que alguém que tem um fazer artístico dentro da pós-graduação tem também que escrever um texto de 300 páginas? Por que o fazer artístico em si não é considerado o pensamento por uma intelectualidade, né? Então a Rosana Paulino também traz essa possibilidade de começar a reverter o pensamento sobre educação. Pode passar para o próximo slide, por favor. E daí, tem algumas posturas aqui que eu penso muito nessa relação docente-discente. Não tenho a informação se o grupo de pessoas que acompanham essa programação da Bienal do Mercosul se restringe a professores e professoras de ensino fundamental, ou médio, ou superior. Mas algo que eu aprendi como professora, eu já fui professora desde crianças de 5 anos, agora eu trabalho só com adultos, porque chegou um momento que eu pensei, eu vou fazer o doutorado para trabalhar só com adultos, porque trabalhar com crianças requer uma paciência, uma energia, uma vitalidade que eu não tinha mais. Então, desde a criança até o adulto, tem como é que nós podemos rever, né, a educação dentro das nossas escolas, dos nossos espaços de ensino-aprendizagem. Primeiro, eu acho que é a postura docente-discente, sendo menos vertical e mais horizontal. Claro que tem questões aí que envolvem um respeito, né? A figura que na sala é a autoridade, diferente de autoritarismo, mas eu creio que seja muito mais profícua para criança, adolescente, adulto e a figura que na sala representa a pessoa docente, uma relação mais horizontal do que uma relação vertical, né? Então, possibilitar esse ensino-aprendizagem a partir de conversas. E daí eu sei que devem ter professoras e professores agora pensando, mas você não imagina que é uma sala com 40 crianças, com 40 pessoas. Eu imagino e já estive nessa sala, né? E ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma das minhas estudantes de uma dessas salas, que hoje é uma mulher. Isso é possível, mas para isso ser possível, inclusive a própria estrutura de organização da sala precisa ser repensada. Então, às vezes, a roda ela é mais interessante para se promover a conversa, para se promover um debate mais horizontal do que a sala enfileirada. Podemos pensar, mas as aulas são de 50 minutos. Não precisa ser todas as aulas para isso acontecer, mas que tenham momentos onde se repense na estrutura de conversa, isso é fundamental. Pesquisar e inserir referências que não sejam apenas eurocêntricas, brancas e masculinas. Então, essa parte, infelizmente, ela ainda depende muito da pessoa que está à frente como docente. No entanto, temos aí iniciativas como a da Bienal do Mercosul, que sairá daí um material onde essas referências já estarão dadas, né? Então,
tem uma parte desse trabalho que é uma pesquisa nossa, que é o interesse nosso. E, para isso, precisamos sair da zona de conforto e buscar uma zona de desconforto. Bom, eu como pessoa preta, negra, afro-brasileira, afrodescendente, para mim a nomenclatura não é o mais importante, mas é a maneira como eu, né, as outras pessoas como eu são tratadas, já faço isso desde criança, né? Eu me dei conta que desde criança, como nós vivemos numa zona de desconforto, quando estamos em contato com a sociedade, e mesmo em casa, às vezes, isso para nós não é difícil. Mas para as pessoas que nunca estão desconfortáveis, porque elas ligam a TV e são pessoas que se parecem com ela, elas vão a uma peça de teatro e são histórias que se parecem com a história da vida delas. Para as pessoas que elas não estranham nada no seu dia a dia em relação ao tipo de gente que aparece nos lugares, ao tipo de história que é contada, essas pessoas precisam entrar numa zona de desconforto, porque essa zona de desconforto, ela tende a mobilizar essas pessoas para pesquisar, para buscar soluções para aquilo que elas não conhecem. E, por fim, tanto o docente quanto o discente precisam se questionar, né? Não a pergunta que serve para colocar o professor e a professora naquele beco sem saída, porque tem estudantes que fazem isso conosco, mas a pergunta que sirva para mobilizar, né? A pergunta sem resposta, muitas vezes, porque eu tenho uma ex-coordenadora de escola que ela dizia que o bom estudante é o estudante que sabe fazer uma boa pergunta, e não o estudante que sabe dar uma boa resposta. Porque a boa pergunta, ela te abre possibilidades de múltiplas respostas, né? Então, indo para o slide próximo, por favor. Aqui, eu vou só trazer, nesse quinto slide, algumas mulheres, né, que eu fui descobrindo nos últimos anos e que me impressionaram muito. Então, vou passar um pouco mais rápido por elas para eu chegar na parte que responde às questões que o educativo da Bienal Mercosul me trouxe. Então, aqui, a Julieta de França, que é do Pará, que é uma escultora, uma grande desenhista também, foi estudante de vários dos nossos grandes artistas do neoclassicismo, e inclusive tem cartas que ela troca com esses professores, e a professora Ana Paula Simeone, que é do IEB, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, tem um pós-doc sobre essa artista, né? Então, ela é uma escultora que eu diria que talvez seja a melhor escultora do neoclassicismo brasileiro, tá? Pouquíssimo conhecida. Pode ir adiante, por favor. Aí, aqui na sequência, tem a Maria Martins, que também é outra escultora. E eu fiz questão de colocar duas escultoras, porque a nossa história da arte, ela é uma história da pintura, mais do que dos vários tipos de arte que nós temos capacidade de executar e de criar, de elaborar. E a Maria Martins tem uma obra única, do ponto de vista da ousadia desses trabalhos, que são trabalhos que podem ser vinculados à escola do surrealismo, né? Então, ela não aparece em quase nenhum livro sobre história da arte, e é uma artista que precisa ser revista, inclusive quando se trata da história do modernismo no Brasil. Não é possível que ainda fiquemos falando apenas de Tarsila do Amaral, e mesmo a Anita Malfatti seja pouco, né, reverenciada. Então, aqui mais uma mulher para se juntar a esse rol. Na sequência tem a Nair de Tefé, que é uma grande desenhista caricaturista. A caricatura no nosso país, ela é uma área de tradição masculina, né? Eu imagino que vocês talvez não conheçam muitas mulheres caricaturistas, então achei importante trazer a Nair de Tefé por conta disso. Então, e ela é importante também porque, como caricaturista, ela mostra o espírito de uma época, né? Que é esse início também do século XX, e ela vai trazer uma versão dela sobre o que foi, por exemplo, a Belle Époque, mas ela trabalha para grandes jornais e revistas também. Na sequência, entrando mais diretamente nos assuntos que eu tenho estudado, tem a Maria Auxiliadora da Silva, que é de Minas Gerais, e que muda para São Paulo muito jovem, né? A família vai buscar outras alternativas de vida. E tem um monte de artistas pretas hoje, mas a Maria Auxiliadora,
gosto de trazer o trabalho dela porque ela é uma artista subversiva. Como que ela é subversiva? Ela não é uma artista que vai para uma escola de arte. Todas as artistas que nós vimos até agora, elas estudam arte em algum momento da vida delas. A Julieta de França, ela é uma artista acadêmica, né, de Academia Imperial de Belas Artes, que vai, inclusive, para a França estudar. A Maria Auxiliadora, ela é uma artista absolutamente orgânica, que vai trabalhar com o seu desejo de criar. Ela é de uma família de artistas, né? E daí, quando eu falo que ela é de uma família de artistas, precisamos pensar o que vem à nossa cabeça, né, quando pensamos numa família de artistas? São várias pessoas, os irmãos, a mãe, pessoas que criavam arte, né? Criavam arte de uma maneira intuitiva, a partir das habilidades que tinham. Então, a mãe dela era costureira, mas também se aventurava na escultura. Também era bordadeira, e é com a mãe que a Maria Auxiliadora aprende a bordar, aprende a costurar, porque ela trabalha como costureira durante uma parte da sua vida. E a Maria Auxiliadora, ela é subversiva porque quando ela começa a mostrar os seus trabalhos e ficar minimamente conhecida, sugerem a ela, vai fazer um curso de desenho? Vai fazer um curso de pintura? Pode ir adiante só para vermos uma imagem dela? E ela fala, não, eu não vou fazer. Eu gosto da minha maneira de pintar. Né? Então, ela insiste no estilo que ela desenvolve, e esse estilo que ela desenvolve não tem, portanto, vamos dizer, podemos falar da palavra influência, mas também podemos entender a palavra contaminação, né? Não tem essa contaminação que o desenho acadêmico, né, que o desenho mais sistematizado passa para nós, que acaba nos inibindo em relação ao desenho, né? A partir dessa ideia de que existe o desenho certo e o desenho errado, a pintura certa e a pintura errada. Então, ela insiste no seu próprio traço, na sua própria inventividade, e isso faz dela uma artista subversiva porque ela diz, eu não vou mais ser empregada de ninguém, eu vou me dedicar à minha carreira de artista. E a Maria Auxiliadora, ela abandona todo e qualquer trabalho onde ela tenha que servir as outras pessoas, ela se arrisca como uma artista que vai vender seus trabalhos na Praça da República, que é uma importante praça até hoje para artistas na região central de São Paulo. E ela vai criando aí as suas inovações, como, por exemplo, acrescentar uma espécie de massa plástica nos trabalhos para fazer volume nos corpos das figuras humanas, e também vai acrescentando fragmentos de cabelos, né, em algumas dessas figuras também. Então, ela é uma artista incrível porque ela vai fazer frente ao próprio sistema da arte quando ela começa a ser incorporada por ele. Né? Ela entende que ela precisa fazer os trabalhos como ela está fazendo. Pode ir adiante, por favor. E daí, na sequência, tem a Ieda Maria, que eu gosto muito de apresentar e que eu tenho um sonho de um dia fazer uma exposição retrospectiva com o trabalho dela, porque a Ieda Maria, eu cito ela aqui nas respostas, as perguntas, ela é uma artista que abriu caminho para as mulheres pretas na academia. Ela é a primeira mulher preta formada por uma universidade de belas artes, pelo menos que eu tenho conhecimento. Infelizmente, como temos questões, né, nas famílias pretas de espaço, de estrutura, muitas famílias elas acabam se desfazendo de papéis, de fotografias, de documentos. Então, eu não tenho conhecimento de uma outra mulher que tenha tido essa formação que a Ieda Maria teve. Mas talvez tenhamos outras e talvez daqui a 10 anos elas apareçam a partir da pesquisa de alguém, ou talvez não. Então, eu costumo dizer que ela é a primeira mulher preta do Brasil a ingressar num curso de belas artes, fazer pós-graduação fora do Brasil e desenvolver um trabalho onde ela vai também ser formada a partir de uma academia, de um saber acadêmico, mas que ela traz possibilidades de subversão também. Por quê? Porque essas mesas que ela pinta, extremamente arrumadas, são mesas postas, onde ela demonstra um saber muito amplo em relação a cromatismo, em relação a essa
esse gênero da pintura, né, que é a natureza morta, são as mesas que ela falava que eram as memórias de infância dela. Ou seja, ela não era uma mulher que correspondia às histórias das mulheres pretas de maneira geral no Brasil, uma história tão recorrente de pobreza, de falta de acesso, de abandono, enfim. Ela é uma mulher nascida em 1932, que vem de uma família baiana de professores e professoras. Aliás, era muito comum professores e professoras pretos, né, principalmente homens pretos no início do século. Né? Tem um pesquisador chamado Jair Dávila, num livro chamado Diploma de Brancura, que ele vai falar sobre isso, que esses homens pretos nas escolas vão sendo paulatinamente substituídos por mulheres brancas, né? Então, esse ofício da pedagogia, do ensinar, que passa aí na década de 30, 40, a ser ocupado por mulheres brancas. Então, Ieda Maria é de uma família de professores e professoras, né? Então, ela teve acessos que nós não estamos habituados a ver na vida de pessoas pretas no início do século. Então, essas mesas, a referência delas são as mesas da família dela. Por fim, aqui, ó, faltando 3 slides apenas, tem a Rosana Paulino na sequência, que é uma artista que também vai para a academia, que ela é a nossa primeira doutora mulher negra em artes visuais. Então, ela também é um marco, mas eu costumo dizer que a Rosana Paulino é um marco também porque ela é a primeira mulher, a primeira artista do Brasil, para adjetivar dessa forma. Ela é a primeira artista do Brasil, entre homens e mulheres, brancos e não brancos, a falar da escravidão a partir de outra perspectiva, né? A falar do racismo a partir de uma perspectiva onde ela parte do doméstico, ela parte do álbum de família dela, para depois, trazendo esse lugar, que é o micro, que é a micro-sociedade, que é a família, nas leituras possíveis desse trabalho que se chama Bastidores, essa leitura poder ser ampliada para outras famílias e para a sociedade de forma geral, né? Então, esse trabalho dela, ele é imprescindível que se conheça. A Rosana Paulino, portanto, ela organiza o trabalho dela de tal maneira que ela vai ser a primeira artista brasileira a realizar um debate racial da maneira como ele tem que ser feito, né? Antes tiveram artistas pretos e pretas, brancos, que pintaram pessoas pretas, tiveram vários, inclusive que falaram sobre candomblé, que articularam essa simbologia a partir da escola concretista. Vejam o Rubem Valentim, por exemplo, o próprio Manuel Araújo. Mas não é de festejar essa herança que nós estamos falando, né? De reverenciar essa herança, mas é falar sobre a existência do racismo, né? A Rosana, ela inclusive diz que quando as pessoas mencionam o trabalho dela, chamando a atenção a costura como uma forma de trazer o fazer feminino, o labor feminino, o conhecimento doméstico, essas pessoas estão muito enganadas, porque ela está, na verdade, falando da costura como sutura, né? Como forma de você costurar as partes que estão descoladas, e esse descolamento, esse rompimento, geralmente, é você juntar o que está ferido, o que está machucado, né? Então, essa sutura do trabalho dela é uma sutura também que creio que costura o debate racial no Brasil. Indo adiante, também trazendo costura, eu acho muito importante que em algum momento, talvez até já tenha tido e eu não tenha sabido, porque eu não interessasse tanto quanto hoje por esse recorte temático. Mas aqui tem a Letícia Parente, que eu sempre gosto muito de trazer a produção dela, que é uma produção, digamos, até pequena, e eu me identifico muito por ela, porque, se eu não me engano, ela tinha, não sei se 4 ou 5 filhos, mas também era uma doutora na área de exatas e era artista, enfim, uma mulher com múltiplos saberes, né? E que pôde também realizar um trabalho muito pioneiro sobre ser mulher e sobre feminismo nas artes visuais do Brasil. E os trabalhos dela, poderia até relacionar com os da Ana Maria Maiolino, mas agora que eu me lembrei disso, são trabalhos que eu observo que são feitos no intervalo entre esse trabalho para ter renda, né, da profissão, do ofício dela de professora universitária, entre o cuidar da família
E daí é esse intervalo que é o momento de criação artística, né? E daí tem esse trabalho que ela costura o próprio pé, que eu acho que várias pessoas já devem ter feito isso, de costurar a própria mão, o próprio pé, onde ela vai escrever Made in Brasil. Na sequência, só para finalizar, uma artista que eu estou buscando informação, que é a Aristana Patachó. Se eu não me engano, ela é premiada do PIPA de 2017, eu não tenho certeza, tá? Não me lembro se é 2017 ou 2016. E ela é fundamental, porque ela também é educadora, tem um número enorme de artistas dos povos originários, e ela vai utilizar como linguagem para a criação artística a pintura, que é importante ressaltar que essa pintura, né, a pintura de cavalete, ela é da tradição europeia, de alguns países mais do que outros, né? Mas ela incorpora, então, essa tradição europeia para, a partir dela, fazer um registro do cotidiano de populações originárias, em especial a população pataxó. E daí, o último slide tem duas mulheres, que é a Érica Malunguinho, se eu não me engano, junto com ela tem a Ana Musidora, aqui de branco, mas eu gostaria de destacar mesmo a Érica Malunguinho como uma mulher que ela é tudo o que é perseguido no Brasil, né? Porque ela é preta, ela é uma mulher trans, ela é transexual e ela é nordestina, ela é de Pernambuco. Então, nós começamos com um tipo de mulher e fomos para um outro polo, né, nessa apresentação. Mas eu creio que agora seja o momento dessas pessoas todas que foram silenciadas, que foram humilhadas e violentadas, porque a ideia era humilhar, silenciar a ponto dessas pessoas não existirem mais, e essas ações também são ações que são de necropolítica, né, também compõem o genocídio do povo preto. Eu vejo a Érica como uma vitória, né? Ela como pessoa como uma vitória. E esse trabalho, ele é uma performance, que é uma intervenção que aconteceu em 2014, se eu não me engano, dentro de um restaurante que existe em São Paulo, na Praça Pan-Americana, que é bem próximo da Universidade de São Paulo, um restaurante grande chamado Senzala. Então, ela vai com a Ana Musidora e o Max Mu realizar essa performance, onde eles articulam com várias pessoas, por volta de umas 20 pessoas brancas, aliadas. Isso é muito importante falar, ainda mais agora no momento que as manifestações estão indo para a rua. A luta antirracista, ela não é da população preta, é um dos povos originários. Nós sofremos com o racismo, mas a luta antirracista é também das pessoas brancas. São elas que praticam o racismo. E daí, essas pessoas brancas que se juntam a esses três artistas, elas entram no restaurante para comer, e quando elas estão lá comendo, né, como se fossem clientes comuns, a performance começa. E por que essas pessoas brancas são chamadas? Porque são elas que fazem o que nós vemos hoje nas manifestações, que são o cordão, né? Que vão possibilitar que a performance se desenvolva sem que essas três pessoas pretas performers sejam agredidas. Então, num dado momento, Érica Malunguinho, Ana Musidora e Max Mu entram no restaurante de nome Senzala e comem a comida dos clientes, e arrastam correntes, começam a transformar aquele restaurante numa senzala, começam a agir como o nosso imaginário desenha a figura da pessoa escravizada, né? Porque, afinal de contas, é uma violência uma pessoa preta consciente da sua história passar todos os dias em frente àquele restaurante. E, como diz uma das imagens aí na apresentação, não tem restaurante Auschwitz. Por que se respeita o Holocausto judeu e não se respeita o Holocausto africano? Né? Então, essa é a grande pergunta. Aí eu finalizo aqui essa apresentação com questões para professoras, professores ou pessoas educadoras e educadores que estão nos acompanhando, para vocês buscarem ou levarem algumas dessas artistas para salas de aula. E daí eu coloquei aqui as perguntas que me foram enviadas sobre ocupar
as diferentes esferas do sistema da arte como mulher. Eu acredito que essa pergunta também ela tenha sido feita porque eu trabalho como professora aqui na Universidade Regional do Cariri. O Cariri, para quem não sabe, está incrustado aqui no sertão cearense. No entanto, é uma região que aqui se chama de Oásis do Sertão, porque essa região tem muita água, tem a Chapada do Araripe aqui ao redor, né? E eu prestei o concurso para cá em 2015, sem conhecer a região de fato. Eu vim para fazer o concurso, para visitar uma amiga. Imaginei que fosse simples vir para cá, mas eu costumo falar que foi tão árduo que eu fui recivilizada pelo Cariri. Então, aqui eu sou professora de Teoria e Crítica da Arte. Desenvolvo também um trabalho como artista visual. Me vejo educadora, né? Porque eu sou professora aqui, mas eu tenho outras ações de educação e pesquisadora. E não é simples, né? E não é simples porque isso daí, essa resposta que eu vou dar também já responde um pouco da pergunta 3. Eu decidi me colocar como mulher preta nesse espaço, né? No espaço da academia. E nesse espaço onde eu estou hoje, eu sou a única professora preta, né? A universidade tem muitos professores e professoras, mas que eu conheço, pretas de pele escura, são 2, tá? 2 professoras. Em quase 3 centenas de professores e professoras. E, assim, pontuar a questão étnico-racial e de gênero e de classe tem sido um trabalho difícil. Eu vou pedir licença só para fechar a janela, gente, porque aqui o sol, ele é um sol das 5 da manhã. E agora ele já chegou, ó, no meu rosto. Só vou dar uma fechada aqui na janela para não ficar essa sombra no meu rosto. Então, primeiro que eu gostaria de colocar que eu não vejo uma atuação tão descolada da outra, né? Então, eu costumo dizer que primeiro eu sou uma pessoa, depois eu sou uma mulher, eu sou filha, eu sou mãe, e aí depois disso tudo que eu vou ser professora, que eu vou ser artista e que eu vou ser pesquisadora. Por quê? Porque eu resolvi me colocar numa condição de humanidade, né? Então, na medida em que as pessoas estão me olhando sempre com lugares marcados socialmente para que eu desempenhe, seja o da negra gostosa, seja o da negra mal educada, seja o da negra pobre, que são aquelas imagens de controle que a Winnie Bueno, né, fala sobre elas. Então, isso é algo que nós, pessoas pretas, não temos como evitar. O Franz Fanon também fala disso, né? Quando as pessoas olham para ele, elas vão ver um homem preto, e junto com essa imagem de homem preto, todas essas imagens de controle, todos os estigmas e estereótipos. Então, sempre que eu posso, nessas apresentações, eu pontuo quem eu sou, né? Quando eu vou para os espaços como convidada, eu gosto e faço questão de lembrar às pessoas que eu sou uma mulher preta, até porque essas pessoas vão olhar ao redor e de repente ver que não tem tantas outras mulheres pretas também naquele espaço. E quando nós falamos essas 2 palavras mulher preta, né, tem toda uma carga que vem junto, que é o tipo de tratamento, de batalha, de disputa, de formação, de negociação que uma mulher preta precisa fazer para ocupar determinados lugares, né? Então, eu faço questão de lembrar. Portanto, não é difícil, porque é um trabalho de educadora que eu faço gratuitamente. Então, se eu vou negociar uma viagem, negociar uma palestra, ministrar uma disciplina, negociar com os meus colegas de trabalho numa reunião, o tempo todo eu preciso fazer essa pontuação. Eu não diria que ficou mais fácil, mas eu diria que tem mais pessoas dispostas a escutar. Se elas vão escutar e mudar determinadas posturas, essa é um controle que, infelizmente, eu já não tenho. Mas é importante que elas escutem. E daí eu tenho falado também, por conta até do livro da Djamila Ribeiro, que é Lugar de Fala, que precisamos que alguém agora escreva lugar de escuta, né? Para as pessoas que precisam escutar aprenderem como é que deve ser a postura de quem escuta, de quem se revê, né? De quem está disposto ou disposta a observar a sua história de privilégio e perceber que há um caminho muito mais tranquilo do que das outras pessoas que chegam, como se inclusive fossem de fora dessa sociedade, né? Então,
essas várias esferas do sistema da arte, eu transito entre elas com alguma afinidade, e eu não as vejo descoladas. Então, assim, o trabalho de educação, para mim, não está descolado do meu trabalho de artista visual, que não está descolado do meu trabalho de pesquisa. É como se fosse um triângulo, né? Um trabalho alimenta o outro. Eu não consigo, já tentei fazer uma coisa só. Quando eu fiquei só na arte e educação e na pesquisa, eu fiquei tão triste. Foi tão difícil que eu voltei a pintar. E daí eu me deu um clique. Eu pensei, bom, eu não posso parar de fazer isso, né? Eu não posso parar de criar. Porque também, não que a arte seja arte-terapia, né? Mas eu me reelaboro também a partir da criação que eu faço em arte. Me posiciono no mundo de maneira que, às vezes, um texto não dá conta de me permitir o mesmo posicionamento. Então, eu diria que essa é a resposta. E eu gostaria de acrescentar também que ocupar essas diferentes esferas também é fazer uma mudança, né? Fundamental em todos esses espaços, né? Porque durante muito tempo, pensando no ofício da mulher artista, essa mulher artista ela foi uma mulher branca. Podemos dizer que a Maria Auxiliadora, a Raquel Trindade, a Ieda Maria são as primeiras a romperem, né? Esse lugar de criação artística como lugar exclusivamente da mulher branca, pensando em gênero. Então, para mim, eu sou continuadora dessas mulheres. Pensando na literatura, podemos trazer a Carolina Maria de Jesus. Eu separei umas capas para vocês procurarem, tá? A Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher incrível. Eu falo que o paralelo dela nas artes visuais é a Maria Auxiliadora. São duas mulheres que entendem que elas não precisam representar os papéis que a sociedade delegou a elas. Então, a Carolina Maria de Jesus, ela escreve esse livro, Quartos de Despejo, Diário de uma Favelada, para contar para a elite, a partir de uma matéria de revista, como era ser favelada. Mas, na verdade, sim, o texto que sai na revista, depois Aldalho Dantas, que eu acho que está vivo ainda, está com os escritos da Carolina, ele organiza o livro a partir do texto dela, mas a família dela não está com o texto original até hoje, né? O texto original está em posse dele. Só que esse livro da Carolina Maria de Jesus, o que ele está dizendo? Eu não aceito esse lugar de favelada que vocês colocaram para que eu ocupe, porque eu só estou na favela porque vocês não me dão a possibilidade de estar em outros lugares. Dá um tchau aqui pro Igor e vai lá para a sala. Tchau! Tchau, querido! Ô, lindão! Pode ir, então. Fecha a porta, filho. Olha, gente, é isso. Eu já respondo a quarta pergunta, tá? Aí aqui, eu queria só trazer esse livro da Maria Auxiliadora, que eu separei também, porque é um livro do MASP, é uma exposição que teve em 2018. E esse livro, gente, é um catálogo que está lá, que está à venda. Ele é uma espécie de retratação do MASP em relação à Maria Auxiliadora, porque quando ela foi expor na instituição, que Pietro Maria Baggi vê a produção da Maria Auxiliadora, ele rapidamente a coloca no lugar do primitivo e do naif, né? O naif com todas essas qualificações negativas que a gente inicialmente atribuía a essa produção. No entanto, quando essa exposição é feita, que foi no ano que o MASP começa a falar sobre feminismos, né? A gente tem aqui, começa a falar sobre afrodescendentes no ano seguinte sobre feminismos. A gente tem aqui textos de pessoas como Renata Bittencourt, tem um texto meu, tem um texto da Mirella Santos Maria, que também está na Bienal do Mercosul, Marta Mestre, Amanda Carneiro, enfim, esse é um livro, catálogo de retratação histórica, tá? Então, assim, é muito importante que essas grandes instituições organizem esse tipo de material, porque a Maria Auxiliadora, ela tem muita cultura, né? Ela é uma artista que foi muito feliz durante a carreira dela, do ponto de vista do ímpeto criativo, né? Então, eu vejo que eu estou desempenhando essas várias funções também para dar continuidade à luta dessas mulheres, porque eu poderia não escrever mais, mas eu preciso escrever sobre elas. Quando eu descubro uma nova artista preta,
e vejo que não tem tanto texto sobre ela, eu me sinto na obrigação de realizar algum tipo de registro, né? Então, de trazer um outro olhar para o que a gente está chamando de história da arte do Brasil. E daí, a ocupação desses espaços, né, por mulheres, mulheres negras, né? Eu queria destacar aqui essas mulheres que eu já mencionei, e uma que está aí em Porto Alegre, a história dela, que é a Maria Lígia Magliani, que precisamos também, teve uma exposição dela, acho que o ano passado, foi isso? Você sabe, Igor? Foi no ano passado. Então, precisamos assim, resgatar também a história dela, porque ela já falava sobre a objetificação do corpo da mulher preta a partir do trabalho dela. E aí que está a questão, né? A crítica de arte fala tanto sobre o trabalho de arte que não precisa ser explícito para que seja entendido, que é necessário se dar a possibilidade de que a pessoa que observa a obra, o fruidor, consiga captar ali várias informações que a pessoa artista colocou nesse trabalho. Mas como é que ninguém captou, então, que a Maria Lígia Magliani estava falando já de objetificação do corpo da mulher negra já nos anos 80, né? Então, é uma artista para ser resgatada. Resgatada como? Para escrever artigo, para fazer muita exposição, até ela chegar em lugares de visibilidade como esses grandes museus. Sobre a pergunta 3, do desempenho dessas atividades todas, né, nesse momento do isolamento. Bom, não era fácil antes, mas antes tinha uma rotina que ela acabava arrastando as pessoas, né? Então, foi necessário que eu criasse uma nova rotina. Quando deu a segunda semana de isolamento, eu pensei, eu preciso criar uma nova rotina com as crianças dentro de casa, porque do contrário eu não vou conseguir trabalhar. E é isso, é um momento que tem pessoas que estão ali no ócio criativo, eu vou assistir todas as séries do Netflix, mas essa não é a realidade de todas as pessoas. Inclusive tem um monte de mulheres pretas indo trabalhar agora, enquanto nós estamos nessa live, né? Inclusive a primeira mulher a morrer de Covid no Brasil foi uma mulher preta. Então, não é para todo mundo que é o momento de se relaxar, né? Não existe essa possibilidade de ficar sentada estudando ou de vou ficar brincando com as crianças o tempo todo. Então, eu estabeleci uma rotina que nós acordamos 8h30. Então, eu acordo as crianças 8h30. Minha mãe já está acordada, por sorte ou por energias que se movem para nos auxiliar aqui. A minha mãe não conseguiu voltar para São Paulo, que é onde ela mora, então ela está comigo aqui no Ceará. Então, ela tem me ajudado desde março, que é quando ela deveria ter voltado, porque os voos foram cancelados. Então, tem a hora do café da manhã, tem a hora de fazer a lição das crianças, que tem horário de manhã, tem horário à tarde. E daí eu limpo a casa, e depois de limpar a casa, quando é meio-dia, que eu começo a mexer no trabalho, né? Às vezes, existe algum tipo de necessidade de trabalho, necessidade profissional, como ontem, que é muito cedo, foi às 9h que marcaram a reunião. Daí eu tive que conversar com os colegas de trabalho para explicar que eu não posso estar disponível às 9h. Nós não estamos no ritmo normal de trabalho. Eu não tenho quem fique com as crianças às 9h. Às 9h é a hora delas tomarem café. E eu faço questão de tomar com elas. Então, às vezes eu saio um pouco dessa rotina, mas o meu trabalho se concentra nesse horário que nós estamos, né, na parte da tarde. Então, à tarde eu trabalho um pouco, depois eu vou de novo dar aula para as crianças, aí tem a janta, aí tem um pouco de desenho, tem um pouco de atividade que nós fazemos juntos. Eu desenho com as crianças, então à noite é um horário que eu gosto de desenhar. Eu estou fazendo algumas pinturas agora, então elas desenham comigo, elas fazem aquarela comigo. Então, é um momento de ficarmos juntas ali no processo criativo. Então, essa é a rotina. E, assim, agora teve o edital Arte como Respiro do Itaú, e eu mandei um trabalho, né? Mandei um trabalho de fotografia, eu fotografei a minha casa, fotografei meu filho lavando louça, porque agora é ele que lava a louça no café da manhã. Quando ele consegue terminar o café a tempo, né, ele lava a louça e depois vai para a aula. Ele tem 6 anos, que é esse menininho que entrou aqui. Então, eu sigo aquela tabela montessoriana. Então, a partir dessa tabela, eu já vou delegando funções para a Benedita e para o Francisco.
E daí eu filmei o Francisco lavando, eu fotografei o Francisco lavando louça, eu fotografei a Benedita levantando todos os brinquedos do chão para eu limpar o chão do quarto, que é uma função dela. Eu fotografei as roupas no varal, a minha cama arrumada, os livros esperando o tempo do fim da leitura, né, e do fichamento, o quintal, o gato fazendo a minha mesa de escritório de cama, porque eu não estava usando. Então, eu mandei 9 fotografias, uma refeição na mesa, 9 fotografias para sinalizar que agora, nesse tempo de isolamento para algumas pessoas, né, para 50% das pessoas que conseguiram ficar em isolamento, ele é o tempo de Iroko, né? Iroko, na tradição iorubá, do que a gente chama aqui de candomblé como religião, mas que em África, né, só uma parte da população que reverencia essas entidades, na região ali entre Benin e Nigéria, onde está a população iorubá. Nessa tradição, para as pessoas que acreditam nessas entidades, existe uma árvore ancestral chamada Iroko, né? E o Iroko passou por um século inteiro, né? Então ele viu tudo acontecer. E daí esse trabalho de fotografia, ele é um trabalho que fala sobre isso, que fala sobre o tempo e a nossa relação com esse tempo. E que não adianta querer seguir esse horário, tudo tem que começar às 8 da manhã, ou tem que acabar às 18 horas, ou esse é o horário para comer, e se não for esse horário não dá para ser outro. Então é um trabalho que fala sobre a visita do tempo e a visita da rotina. E que a rotina, que era chata, as pessoas achavam que era uma pessoa muito chata, ela acaba se tornando uma aliada e ela se mostra muito mais interessante, muito mais humana e simples do que nós achávamos que ela era. Então eu vou atribuindo características humanas a essas palavras, né, que nós usamos no dia a dia. Então, o cotidiano e a rotina, eles são casados, né, nessa história que eu escrevi, e para fundamentar as imagens que eu fotografei. E o cotidiano, ele tá ali, ninguém dá muita bola para ele, mas a rotina todo mundo achava chata. E daí, quando a rotina chega para ficar por um tempo, por uma temporada, todo mundo estranha, mas vai conhecendo a rotina melhor, né? E que a rotina, ela engravida e pare nesse período do isolamento. Ela pare o afeto e ela pare a simplicidade. 2 crianças gêmeas, 2 IBGs, né? E são crianças muito adoradas. E daí eu usei dessas metáforas, né, para falar sobre o momento que a gente está vivendo a partir das imagens que foram apresentadas. Então é assim que eu tenho produzido nesse momento, né? Onde eu tenho que ser pessoa para dar um tempo para mim, para eu respirar, para eu poder, se eu quiser ficar no celular um pouco, se eu quiser ler um livro, se eu quiser ver um filme, para eu poder ser mãe com qualidade, porque as pessoas precisam entender que ser mãe tem que ter qualidade, né? E a comunidade que está ali próxima que precisa propiciar isso, para eu poder ser dona de casa e depois poder ser as coisas que eu também quero, né? Que é ser artista, que é ser curadora, que é ser professora. Nós estamos aqui trabalhando na Bienal Naifes do Brasil com o isolamento. Eu acabei de receber um e-mail, né, das arquitetas. Então, é preciso dar tempo, né, para rever a rotina de outra maneira. E como que isso reflete nas minhas práticas? Uma coisa que a sociedade ainda vai descobrir, mas que as mulheres pretas já sabem, né? As mulheres pretas, elas acho que são mães em especial, né? Elas já lidam com muitas adversidades, todos os dias, das mais absurdas que vocês imaginarem. Eu estou num lugar de muito privilégio. Se eu for me comparar à minha mãe, eu acho a minha mãe uma heroína depois de eu também ter virado mãe. E se eu me comparar à minha avó, à minha bisavó, a minha bisavó e a minha avó paterna, já me contaram histórias tão tocantes de enfrentamento que eu estou num lugar de privilégio hoje, né? Por mais que eu tenha que desempenhar muitas funções, né, como uma profissional, é um lugar de privilégio, eu preciso reconhecer. Mas não é o mesmo privilégio de uma pessoa que nasce na classe média, que é branca e que herda uma casa, né?
é porque eu tenho menos trabalho do que elas tinham. Eu não preciso lutar para dar comida para as crianças. Eu tenho comida em casa. Eu não preciso lutar para ter energia elétrica e ter um lugar para morar. Nós temos uma cama para deitar. E quando eu trago essas falas, pode soar para algumas pessoas como uma péssima expressão que surgiu recentemente, que é um mimimi. Não, as pessoas precisam reconhecer os lugares que ainda ocupam a maioria das pessoas pretas do nosso país. Elas não têm isso que eu tenho aqui. Então, claro que o isolamento reflete na minha vida, mas eu não preciso sair para trabalhar, eu não preciso me preocupar se amanhã tem comida, se amanhã vai ter água aqui em casa. Né? Nós vemos aí várias comunidades com problema de falta de água. E daí como que elas vão lavar as mãos, né? Como que as crianças vão se banhar, como as mulheres se banham depois de voltar do trabalho. Então, eu falo que esse é um momento para as pessoas que estão em casa e que sempre tiveram tudo, que é um momento para parar e agradecer. Né? Agradecer poder estar em casa, estar com os seus e com as suas, ter alimento, saber que mesmo que seja preciso, e muito possivelmente será, que nós fiquemos em casa mais 3 meses, saindo muito pouco, não indo todo dia para o trabalho, que você vai ter como se sustentar, o que comer, onde dormir. Então, eu acho que a gente precisa, quando eu falo que a gente precisa ter empatia, é disso que eu estou falando, né? E esse é o verdadeiro Ubuntu, né? O Ubuntu que fala que eu sou porque nós somos, né? Então, como é que você da sua casa pode ajudar que não é a pessoa que tem esses bens à disposição que você tem? Eu tenho pensado muito nisso, né? Eu acho que a educação e a educação pela arte, ela precisa partir desse princípio muito básico, que é situar a nossa humanidade e as diferenças de entendimento de humanidade, as diferenças de se viver uma humanidade. E daí, para finalizar, eu separei alguns livros, tá? Que eu gosto muito e que me ensinaram bastante. Então, eu vou falar rapidamente. Para quem acha que ler as feministas pretas, interseccionais, pode ser muito desconfortável, porque é difícil você ler um trecho do livro e falar, nossa, eu faço isso, minha mãe faz isso, meu pai, né? Então, eu estou indicando aqui o Feminismo em Comum para Todas, Todos e Todos, que é da Marcia Tiburi, onde ela fala um pouco sobre interseccionalidade também. É um livro muito bom, porque é aquele livro assim que as pessoas que não gostam de nota de rodapé, não tem nenhuma nota de rodapé, tá? Ele é assim direto, ela é filósofa, né? Então ela menciona alguns autores e autoras, mas assim é ela falando alto. E daí esse falar alto transcrito. A Lélia Gonzalez, tá? Que eu mencionei a Lélia Gonzalez na nossa conversa. E esse livro ele é escrito pelo Alex Hatz, que é um professor da geografia, mas que vai para uma geografia humana, que é pouco comum da gente ver as pessoas da geografia indo para essa discussão mais humana, e a Flávia Rios. Né? Então, é o primeiro livro que eu li sobre a Lélia Gonzalez, e tem um trecho aqui que é fundamental, que é sobre essa nossa poderosa possibilidade de criar e de ser. A Lélia Gonzalez, que hoje é uma feminista que nós idolatramos, né? Ela é a nossa equivalente a Angela Davis, ela começou a se tornar essa Lélia que nós conhecemos com 40 anos de idade. Então, ela não foi sempre uma mulher consciente de quem era, não foi sempre uma mulher feminista, né? Ela é uma mulher que nasceu em 1935, ela é da geração da Ieda Maria, da Raquel Trindade, e ela se tornou essa pessoa que nós conhecemos já como uma mulher madura. E tem um final desse livro que eu acho que é muito importante, que é o momento da morte dela, quando ela morre sozinha. Né? Então, assim, não abandonem as intelectuais pretas quando elas estão velhas, tá, gente? Aí tem aqui esse livro que também é incrível, que é o Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, da Bell Hooks. Vocês também precisam ler, porque é disso que ela está falando, né? Se a gente não começar a pensar em tudo que uma mulher, nesse momento de isolamento, carrega sozinha, com filhos, não sendo brancas, morando em lugar de maneira precária, não tem como uma sociedade avançar se nós não pensarmos nessas mulheres. E daí, só para fazer uma homenagem e finalizar também, de verdade agora, esse livro não tem em todo lugar, mas ele tem em PDF. Ele não tem fisicamente em todo lugar, mas ele está em PDF.
Esse livro aqui, que é da Maria Tereza Negrices em Flor, que é um livro de poesia, né? Então, assim, é uma poeta, uma poetisa, que não foi formada pela academia também, e que morreu muito cedo. O que a gente tem em comum aqui? A gente tem a Maria Tereza, a Lélia Gonzalez, a Maria Auxiliadora, que eu mencionei, a Carolina Maria de Jesus, que são mulheres que têm algum reconhecimento em vida, mas cujas obras estão sendo todas resgatadas agora, né? Então, a gente precisa aproveitar esse momento para registrar tudo isso. A gente não pode permitir que esse momento de pausa sejam momentos de retomada de narrativas únicas. É preciso que a gente continue nesse movimento de ter várias narrativas, né? De ter tanto essa, que é bem hegemônica, que vai falar só do homem branco, a partir do homem branco, mas que tenha todas essas outras que a gente está vendo, das travestis, da população LGBT como um todo, populações originárias, das pessoas surdas que estão aí também reescrevendo, né, a forma como querem ser tratadas, como querem ser vistas no mundo. Então, é isso. Eu acho que quando a gente pensa visualidade, feminismos e afeto, a gente passa por todas essas camadas aqui, lembrando, né, gente, que a Bell Hooks fala da educação pelo amor. Não o amor cristão, do outra face, mas o amor de você reconhecer na outra pessoa a mesma humanidade que existe em você. É isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha contribuído com a formação das pessoas que estão nos acompanhando.